Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Não tô conseguindo colocar aqui. Eu ia chamar o Santelmo para conversar um pouco com vocês aqui, mas ele não quer vir não. Vamos ter que deixar para próxima. Seguinte, pessoal, por que eu tô... Vou gravar esse conteúdo aqui em formato de live, que vai ficar bem mais interessante, mais dinâmico aqui, pra gente bater um papo aqui sobre música. O que eu vou trazer nesse conteúdo aqui, nesse vídeo? É a questão das escalas, tá? A montagem da escala maior, e entender que existe uma fórmula nela, e é super interessante a gente saber disso, porque isso aí vai servir de base, de estrutura para a gente montar os nossos acordes, saber a relação intervalar, como que a gente coloca, de repente, um Dó com sétima maior, que essa sétima maior, o que é, de onde que ela vem, qual nota que é com relação a esse acorde do momento. Quero colocar um acorde um pouco mais, com uma sonoridade, que a gente chama, né, acorde torto, né? Uma 11ª aumentada. Como é que eu faço essa contagem para chegar certinho nesse intervalo? Então a ideia aqui é tá simplificando nessa nosso bate-papo aqui, nessa ideia. Maravilha? Quais são os critérios aqui para a gente pegar uma linha de raciocínio? Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando o que é tom, o que é semitom, né, ou meio tom. Então vamos dar uma revisada nisso aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui as anotações. Ó, então a gente tem aqui, ó, o tom, né, o meio tom, que é a menor distância de intervalo usada na nossa música, né, no caso aqui da música ocidental. O tom, né, a soma de 2 semitons. Intervalo aqui, que é a distância entre as notas. E aqui é bem interessante que a gente vai usar bastante isso aqui também, ó, que é a questão do sustenido aqui, ó, que é esse símbolo aqui, um joguinho da velha, um hashtag, né? Então ele aumenta a nota em meio tom. E o bemol, que é esse Bzinho aqui, ele é baixo nota em meio tom. Então esses são os critérios, tá, pra gente saber. Outra ideia aqui é o que é enarmonia. É a mesma nota com nome diferente. Então o que determina o nome da nota, que isso aqui a gente vai ver, será o tom, né, a tonalidade, o contexto tonal que essa nota está inserida. Então, mais para frente um pouquinho nesse vídeo aqui, vocês vão perceber o que é isso. Voltando para mim aqui agora. O que é... Ei, Bruno, abração aí, tamo junto. Show de bola aí, Fael, maravilha, terra da música, vamos que vamos, pessoal. O que a gente tem que ter em mente para a gente ir treinando? É a questão da sequência das notas. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E volta para o do de novo. Sempre ter isso aí com clareza. O que vem depois do do? Vem ré. O que vem depois do fá? É o sol. Então, ter isso é bem interessante. E aqui segue uma tabelinha, então, ó. Aqui tá cromático, ó, de meio tom, ó, dó, depois o do vem dó sustenido, que aí, ó, é o meio tom, a menor distância, depois o ré,
Mi, Fá, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Essa seria a escala ascendente, que ela está indo para frente, ok? Para trás, aqui a gente tem, vamos voltar aqui para a gente entender, ó. Dó volta para o Si, pode ser chamado de Dó bemol também, não é tão usual. Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá e assim por diante. Por que essas notas estão circuladas? Elas são a enarmonia, tá vendo? Ó? Que é a mesma nota com um nome diferente. Ela é feita no mesmo lugar no instrumento. Nesse sistema temperado, né? Eu tô falando aqui dentro do contexto de cavaquinho, violão, tá? Para instrumento que não é no sistema temperado é um outro esqueminha que daí a gente pode explicar numa outra vez. Então é bem bacana a gente ter isso aqui em mente, esse critério inicial aqui, essas bases aqui, tá bom? Então agora vamos lá, vamos começar a montar a nossa escala. E aí, Serginho, tamo junto, abração, vamos que vamos, RE Produções, show de bola. Então é o seguinte, ó, a escala que a gente vai montar vai ser a de Dó. Então vamos pegar aqui as notas, ó, Dó, vamos lá, Ré, depois do Ré vem Mi, depois vem o Fá, depois vem o Sol, o Lá, depois o Si e volta pro Dó novamente. Ó, ficou aquela escalinha simples que a gente conhece, tá vendo? E agora o que vai acontecer? Nós vamos precisar pensar nessas notas que existe uma fórmula então. Então do Dó pro Ré, aqui vai ser bem direto, tá, pessoal? A questão de saber se do Dó pro Ré tem meio tom ou tem um tom. Então qual que vai ser o critério? Volta para aquela tabelinha cromática. Se da nota que você quer saber se ela tem um tom ou meio tom, é só você pensar assim, ó. Do Dó pro Ré, tem uma nota no meio? Tem. Então se tem uma nota no meio, você sabe que do Dó pro Ré tem um tom, tá certo? Agora, ó, do Ré pro Ré sustenido, tem alguma nota no meio? Não, não tem nenhuma nota no meio. Então aqui já é meio tom. Mesma coisa aqui, ó, do Mi pro Fá. Do Mi pro Fá já é meio tom. Porque não tem nenhuma nota no meio. Então esse vai ser o critério, tá? Para ser bem direto e bem firme para a gente montar a ideia. Então, ó, Dó pro Ré, um tom. Podemos fazer esse arquinho aqui e colocar um T, ó, escrever um tom mesmo. Aqui a folha tá grande e vai dar legal. Do Ré pro Mi, confere na tabela. Do Ré pro Mi também tem um tom porque tem uma nota no meio. Vamos lá, vamos montar. Um tom. Do Mi pro Fá, vamos na tabela, Mi pro Fá, meio tom porque não tem nenhuma. Aí pode fazer aqui, ó, esse aqui diferente para só identificar que é meio tom. Do Fá pro Sol, Fá pro Sol, um tom, que tem uma nota no meio. Então aqui a gente monta um tom. Do Sol pro Lá, confere, Sol, Lá, tem um tom, porque tem uma no meio. Aí foi. Depois do Lá pro Si, ó. Lá pro Si, também tem um tom, porque tem uma nota no meio, tá vendo? Lá pro Si, um tom. E para fechar a nossa escala do Si pro Dó. Si pro Dó, meio tom, porque não tem nenhuma nota no meio. Meio tom. Então a gente tem a escala maior e temos a fórmula dela. A fórmula dela é essa daqui, ó. Tom, tom, meio tom, 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 meio tom. E aqui que começa a brincadeira. Por quê? Nós vamos ter que pensar nela. Vou escrever outras escalas obedecendo essa fórmula, tá bom? E aí que fica bacana, que a gente vai ver como que as notas se comportam
numa outra tonalidade, tá? Ou numa outra escala. Eu vou pegar aqui a escala de Fá maior, porque, ó, vamos pensar aqui, ó, a gente tá no Dó como 1, ó. O Dó é 1, o Fá vai ser 4. Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, sempre pra gente descobrir a nota que a gente quer, sei lá, eu quero saber qual que é a terceira nota de Lá? Então eu conto Lá como 1 e vou Lá, Si é Dó. Então vai ser o Dó, tá? Por meio das escalas agora, o que vai ser interessante? Voltando para mim aqui um pouquinho. Por meio das escalas agora, o que vai ser interessante? A gente vai saber se esse Dó aí, dentro da escala de Lá maior, ele vai ser sustenido ou vai ser natural, tá? Maravilha? Adoro esse assunto para voz. Bacana, Bruno, show de bola. É super interessante, bacana pra caramba a ideia das escalas, né? É a estrutura. É o que eu chamo de cavar para baixo, né? Pra gente montar o alicerce da ideia, né? E depois pra gente conseguir construir o prédio e ser bem firme, né? Tá com um fundamento bacana aí, uma fundação bacana. Maravilha? Bom, então... Dani Dias, tamo junto. Serginho que mandou? Legal, show de bola. Massa, maravilha. Vamos lá então. Legal, então aí, pegaram? Temos então, agora vamos pegar a quarta desse Dó. Lembra, Dó como 1, Ré, Mi, Fá. Show. Vamos montar então a escala de Fá. Fá. Qual que é a próxima nota depois do Fá? Lembra daquela sequência? Para saber o que vem depois do quê? Vai ser o Sol. Então depois do Fá é Sol. Agora a pergunta que a gente tem que fazer. Quantos tons eu preciso dessa primeira nota para a segunda? Eu preciso de um tom. Faz outra pergunta. Do Fá para o Sol, tem um tom? Tem. Então é só copiar aqui, ó. Sol. Show de bola. Próxima nota depois do Sol. Vai vir o Lá. Vamos ver se do Sol pro Lá tem um tom, que é o que a gente precisa. Na tabela lá, Sol pro Lá, já tem um tom. Beleza. Agora, nós precisamos de meio tom. Do Lá pro Si. Vamos ver se tem meio tom do Lá pro Si? Do Lá pro Si não tem meio tom. Tem um tom só. Já tem um tom, não tem meio. A gente precisa de meio. Só que agora é o seguinte, pessoal. Nós nunca podemos mexer na nota anterior aqui, ó, nessa nota. Essa nota que a gente não vai poder mexer nela. A alteração que tem que acontecer vai sempre acontecer na nota seguinte. Vocês podem perceber aqui que nesse contexto de escala maior, o que acontece, ó? Todas as notas aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, elas precisam ter uma sequência, tá vendo? Então, Dó, depois vem o Ré, o Mi. Então, aqui, ó, no Lá, para a gente ter meio tom, não pode ser Lá sustenido, entenderam? Porque a gente já tem uma nota chamada Lá. Então, é nessa hora aqui que entra a questão da enarmonia, ó. Nós vamos colocar nesse lugar aí o Si bemol. Porque do Lá, depois do Lá não vem Si? Tá certo, vem Si. Maravilha. Só que não pode ser Si, porque é um tom, entenderam? Nós precisamos aí de meio tom. Do Lá pro Si bemol, a gente sabe que tem meio tom, ó. Tá vendo? Lá, Si bemol, não tem nenhuma nota no meio. E aí foi. Agora, desse Si bemol para a próxima nota, que seria o Dó, nós precisamos de um tom. Do Si bemol pro Dó já tem um tom? Olha lá, Si bemol pro Dó tem um tom, que já tem uma nota no meio. Tá? Essas notas aqui são todas iguais, tá? Questão da enarmonia. Eu estou repetindo várias vezes algumas palavras só pra gente pegar o jeito, tá bom? Pra gente ir colocando na cabeça que isso aqui é super importante para essa questão da música aí. É a base da música, a questão da escala maior. Eu digo mais, ó. Acredito que 80% da música ela é feita dentro desse contexto maior, tá? Porque até para a gente descobrir qual que é a escala menor, a gente precisa
da escala maior como base, tá? Então é mais ou menos por aí, tudo meio que vai se basear, vai estar com orientação aí da escala maior, tá? Voltamos aqui. É isso aí, Bruno, si bemol, massa, maravilha, vamos que vamos. Seguimos, do Dó pro próximo grau, a gente vai precisar de um tom. Qual que é a próxima nota? Ré, né? Vamos ver aqui. Dó pro Ré, um tom. Conforme vai passando o tempo, pessoal, isso aqui vai ficando bem prático para a gente montar. Tá? E até mesmo a questão da fala, né? A gente já consegue falar uma escala pensando nas alterações que essa escala tem, entre bemol e sustenido, tá bom? E aí foi. Agora, do Ré, a próxima nota é Mi. Do Ré para o Mi, tem um tom? Vamos ver lá, na nossa tabela. Ré para o Mi, tem um tom, porque tem uma nota no meio. E agora, do Mi para fechar, que é o Fá, ó, já é natural, já tem, ó, Mi, Fá, já tem meio tom, que é o que a gente precisa, porque não tem nenhuma no meio. Montamos o Fá aqui. Olha lá, ó. Vocês percebem que por que quando a gente está tocando uma música em Fá maior, geralmente vira para o quarto grau, que é um Si bemol, aparece muito Si bemol, aparece Sol aqui, né, falando um pouco de campo harmônico, que seria uma das próximas que eu vou fazer, pensando nessa sequência aqui. Aparece Sol menor, vai aparecer Lá menor, mas geralmente em samba, principalmente em partido, tá fazendo Fá maior, vai subir para o Si bemol. É por causa dessa estrutura aqui, tá bom? Então a escala de Fá maior ficou Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Obedecendo o quê? Obedecendo essa fórmula aqui, que é a fórmula da escala maior. Beleza? Bom, agora eu vou montar de forma aleatória aqui, tá? Eu não vou seguir ela de forma quartal, não. Escolhe um tom aí, pessoal, vocês que estão na live. Escolhe um tom pra gente montar aí. Esperar vocês comentar aqui. Quem que tá aqui já manda um oi. Vamos montar essa próxima escala juntos aqui. Só não vai falar Lá dobrado bemol. É que daí eu vou encarar como Sol, hein? Si, maravilha, show de bola. Vamos lá. Escala de Si. Ah lá, temos então a escala de Si. É isso aí, Bruno. Vamos que vamos. Então, ó, na nossa tabela, nós estamos aqui, ó. Tá? Aqui é a nota Si. Agora o nosso 1 vai ser Si. Tá bom? O Dó vai ser o 2. O que vai ser o 3 do Si? Vai ser o Ré. O que vai ser o 4 do Si? Vai ser o Mi. Agora a gente precisa saber se esse Dó, se esse Ré, se esse Mi, se ele é natural, se ele vai ser sustenido, se ele vai ser bemol. Tá? Vamos nessa. Então, Si. Para a próxima nota, que é o Dó, nós vamos precisar de um tom. Então, ó, do Si pro Dó tem meio tom, então não dá. Nós vamos ter que somar. Eu vou colocar aqui desse lado, só para vocês pegarem a ideia. Do Si pro Dó, meio. Então, do Si para o Dó sustenido tem 1. Então aqui, porque aqui já tem uma nota no meio, então já tem um tom, né? Do Si pro Dó sustenido. Então, Si, Dó sustenido. Por que não pode ser Ré bemol? Porque, ó, se a gente contar aqui, ó, Si, Dó, Ré. O Ré é 3, entenderam? Nós precisamos do 2, que é o que vem próximo depois do Si. Por que não é natural? Porque não tem uma nota no meio. O que a gente está precisando aqui agora é de um tom, não de meio. Entenderam a lógica, pessoal? Sai do Si, próxima nota é o Dó. Precisamos de um tom. Então, Si, Dó sustenido. E aí montamos a sequência certa. Dó sustenido, a próxima nota seria o Ré. Nós precisamos de quantos tons? De 1. Ó.
Do Dó sustenido, que é o que a gente está, para o Ré, tem meio tom. Então não dá, precisa ser do Dó sustenido para o Ré sustenido, porque tem uma nota no meio. Estou montando bem devagar, falando várias vezes aqui a ideia, porque essa é a proposta desse vídeo. Eu fiz em formato de live para ficar dinâmico, mas a proposta é essa, tá? Para a gente ir montando junto e vai batendo um papo aqui e acompanhando o raciocínio, tudo bem? Então vocês estão vendo aqui que a escala de Si maior já tem duas alterações aqui, ó, que é o Dó e o Ré, tá vendo? Agora seguindo, depois do Ré, nós vamos para a próxima, que seria o Mi, e a gente precisa de meio tom. Volta na tabela, do Ré sustenido para o Mi, nós já temos meio tom, ó, não tem nenhuma nota no meio. Então aqui é só colocar aqui a nota Mi. Ok, muito bom. Seguimos, do Mi para o Fá, nós precisamos de um tom. Mi, Fá não pode, porque é meio tom, então Mi, Fá sustenido. Olha lá, aí foi. Depois do Fá sustenido, próxima nota seria o Sol. Fá sustenido, Sol tem meio, a gente precisa de 1. Então tem que ser do Fá sustenido para Sol sustenido. E aí foi. Sol sustenido, próxima nota seria o Lá, só acompanhar aquela sequência, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e assim por diante, tá? Agora estamos no contexto de Si. Sigo adiante, precisamos de um tom, do Sol para o Lá. Sol para o Lá não tem um tom, tem meio, então do Sol para o Lá sustenido. Por que não pode ser Si bemol? Vou pegar a mesma ideia só para a gente relembrar. Porque ó, do Sol para o Si bemol é 3, não é 2. Ó. Sol, Lá, Si. E a gente está precisando da próxima nota. Não de 3 depois dela, entendem? A próxima depois do Sol é o Lá. E aí ele vai aparecer com a alteração que for, de acordo com o que a gente precisa aqui. Ó. No caso aqui seria um tom. Tá legal? Então Sol, Lá sustenido. Agora, para fechar, fazer o fechamento aqui da escala, do Lá sustenido para o Si, precisamos de meio tom. Naturalmente, aqui do Lá sustenido para o Si já tem meio tom. Legal? E aí a gente montou a escala de Si maior. Tá vendo que interessante? Ó, olha quantas alterações aparecem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês pegam uma partitura, aqui a ideia não é falar da partitura, mas só para a gente pensar aqui um pouquinho nas possibilidades. E aparece isso aqui, ó. Apareceu um bemol ali, né? Justamente na nota Si, mas se a gente só olhar para esse bemol, a gente vai saber que nesse contexto maior, tá, pessoal? A gente está dentro da escala de Fá, ó, porque ela aparece um Si bemol aqui. Quando tem a clavezinha lá, ó, para esse contexto que estamos conversando e não tem nada aqui, pode saber que a música está em Dó maior. No contexto maior, beleza? Agora, pegou uma partitura e tem lá marcado, ó, 5 sustenido na armadura de clave, você já sabe que está em Si maior. Por que aparece esses símbolos aqui então? Ó? Porque aqui já está falando em que tom que a música dá. Tá lá, aparece 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então é mais ou menos por aí a ideia. Cadê o negócio para voltar? Aí, voltou em mim aqui. Ó. Agora o seguinte, ó, o que acontece? Dentro dessas 3 escalas, aqui que a gente montou, que foi a de Dó, a de Fá e a de Si, a gente já consegue ter uma ideia da questão intervalar. Então, no primeiro momento é facinho a gente saber qual que é a nota que a gente quer dentro da escala que a gente está. Quero saber qual que é a sexta do Si. Eu vou contar Si como 1, então vai ficar Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol.
Eu já sei que a sexta do Si é Sol. Agora, dentro da escala maior, nessa parte que a gente está aqui nessa fase, a gente precisa saber se esse Sol aí ele é sustenido, ele é natural, ele é bemol. Não vai dar tempo pra gente lembrar tudo de uma vez. Seria legal então montar toda essa tabela. Depois eu vou montar aqui e vou disponibilizar como uma foto. Aí tira um print das escalas. Que aqui até para não ficar muito a live muito extensa, né? O vídeo muito extenso, a gente só vai montar esses três, mas pra gente conversar. E Flavinho, oi! Tentei chamar o Santelmo aqui, mas não quis aparecer. Na próxima a gente vê se ele vem para fazer uma participação. Então a gente sabe que esse Sol, vamos conferir a tabela lá, ó. Sexto grau de Si é Sol sustenido. Ah, legal. E isso então começa a entrar na nossa cabeça de uma forma mais direta. A gente só pegou aqui a questão da escala e a sequência das notas. Pegamos mais a fórmula da escala, né, de saber o que vem depois do que. A questão de tom, depois vem tom, semitom e assim por diante, tá? Bom, vamos mais uma. Si. Vou pegar a escala de Si que tem bastante alteração aí. Massa, Bruno, show de bola. Legal, massa. Obrigado, Bruno, valeu, tamo junto. Eu quero saber o quinto grau de Si maior. Si comum, Do, Ré, Mi, Fá. Tá vendo? É só contar até 5. Simples. Tá, mas e agora? Esse Fá eu não lembro se ele é sustenido, se ele é bemol, se ele é natural. Não tem problema não lembrar agora. Só que consulta a tabela. Vai lá na tabela e vê, ó. Fá é sustenido. Legal, bacana. Com o tempo de tanto fazer isso, a gente vai ter uma visão já. Ah, eu tô no quinto grau de qual escala? Na escala de Dó maior, o quinto grau é Sol. Não tem nenhuma alteração, Sol natural, beleza. O quarto grau de Fá, Si bemol. Então é mais ou menos isso, tá, pessoal? Na próxima, a gente vai pegar essa ideia aqui, vamos partir desse ponto e vamos fazer a questão da classificação intervalar. E assim, a ideia é passar de uma forma bem tranquila, assim, e de uma forma direta. É claro que tem muita coisa que eu gosto de, quando eu vou falando e vou passando, eu gosto de repetir várias vezes para realmente a gente ir acompanhando o raciocínio. Tá legal? Massa, pode deixar, mano, sim. Show, vai ser um prazer, Bruno, massa. Legal, a harmonia funcional é bacana. Legal. Vamos que vamos. Maravilha, pessoal. No mais, eu acho que é isso. Depois, quando eu for colocar alguns vídeos falando sobre a questão da formação dos acordes, vocês vão perceber por que é importante a gente, então, saber montar a escala maior, ter a escala maior como referência, a escala maior como base. E aí a gente pode pensar o seguinte, mas eu vou ter a escala maior como base para todos os intervalos musicais? Sim, todos os intervalos musicais você vai ter a escala maior como referência. É uma forma de entender o intervalo se baseando na nota mesmo que ele tá ali, tá? Isso aí vai ser um assunto para uma próxima. Maravilha? Ó, se você tem um amigo, uma amiga que curte esse assunto, que gosta de música, que queria entender esses meandros da teoria musical, que às vezes pode parecer super difícil, assim, a gente precisa se dedicar, claro. Tem que ter um grau de inclinação para fazer para fazer, né, para aprender qualquer coisa, a gente tem que ter aquele grau de inclinação, falando, eu quero aprender, colocar na mente e no coração,
e aí resolve. Mas você poderia me explicar qual a função das demais escalas maiores? Certo, Bruno? Então, a escala maior seria essa só, né? Nessa fórmula aqui. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, né? Que foi o que a gente viu aqui. A menor melódica e a menor harmônica são escalas menores. E o que acontece? A escala menor harmônica e a menor melódica, elas são alterações da escala menor. E aí para tentar responder sua pergunta. E como que nasce a escala menor? A escala menor vai nascer do sexto grau da escala maior. E a gente monta a escala menor partindo do sexto grau. E aí vem repetindo mesma coisa. Eu vou montar aqui rapidinho para você ver aqui, ó. Vou pegar a escala de Dó. Vou pegar o sexto grau que está aqui. Vamos, caneta. Pega aí. Aí. Olha lá, ó. E vou montar aqui, ó. Vai ficar Lá, mesma coisa. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Essa é a escala menor natural, de Lá menor. Aí você vai falar assim pra mim, não, João, não é não. Essa é a escala de Dó começando na nota Lá. Sim, tudo bem. Só que agora a distribuição intervalar vai ser diferente. Vamos montar junto aqui para responder de uma forma bem legal a pergunta do Bruno aqui. Do Lá pro Si tem quantos tons? Vamos ver na tabela? Ó, Lá pro Si tem um tom. Então vamos montar aqui, ó, um tom. Do Si pro Dó, ó. Do Si pro Dó tem meio. Lembra? Não tem nota nenhuma, tem meio. Opa, já começou a dar alteração lá da escala maior. Tá vendo que a fórmula então da escala menor ela é diferente, ó. Do Dó pro Ré tem um tom. Do Ré pro Mi tem mais um tom. Do Mi pro Fá tem um meio tom, né, que não tem nenhuma na frente, no meio tom. Do Fá pro Sol já tem um tom, porque tem uma no meio, ó, Fá pro Sol um tom. E do Sol pro Lá mais um tom. Olha que interessante como é que ficou, olha a diferença da fórmula, que é isso que a gente tem que se basear, ó, da fórmula da escala maior, aqui, para a escala menor. Ó. Aqui ficou tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Olha a escala menor, ó, tom, semitom, já de cara. Tom, tom, semitom, tom, tom. Então a distribuição das notas fez gerar uma outra escala. Uma outra fórmula, né, para a escala. Agora é o seguinte, como que a gente tira daqui a escala menor harmônica? Então a menor harmônica, ela vai ter as mesmas notas da escala menor natural, porém, o sétimo grau vai ser elevado em meio tom. Vai ser Sol sustenido. Não era Sol natural? Sol natural, eu coloquei um sustenido, olha o que o sustenido faz, ó, aumenta a nota em meio tom, tá vendo? Então aqui, ó, Sol sustenido, veio para cá, e aí as outras mantiveram. Com isso daqui vai gerar uma outra fórmula, fazendo aqui bem rapidinho, ó, vai ficar tom, semitom, tom, tom, do Mi pro Fá, meio, do Fá pro Sol sustenido, olha que legal aqui, ó, do Fá pro Sol sustenido, ó. Fá, Sol, tem um tom, não tem? Vai ficar um tom e meio, ó. Vocês perceberam que dessa forma aqui, fica muito mais fácil, mais nítido, da gente bater o olho e já saber o que é um tom, o que é meio, ó. Aqui a gente até tem a somativa, ó. Daqui para cá tem um, porque tem uma no meio, e aqui para cá tem meio, então dá um tom e meio, tá? Então, do Fá pro Sol sustenido tem um tom e meio, tá vendo? E do Sol sustenido pro Lá, meio. Aí então ficou aqui, ó, menor natural, menor harmônica
E agora, para montar a menor melódica, mesma coisa. Nós vamos fazer o Lá, Si, Do, Ré, Mi. Só que agora, ó, o sexto grau da escala... Sexto grau, o que que é isso? Vamos lá. Vou montar aqui que é a mesma coisa, dá tudo igual. Sexto grau, o sétimo grau, então, da escala de Lá. O Lá como 1 agora. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, o sétimo grau de Lá é Sol. Agora, o sexto grau de Lá. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Sexto grau elevado em meio tom. Aqui, ó. Então, onde era Fá natural, torna-se Fá sustenido. O sétimo grau já está elevado em meio tom, Sol sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido. E para fechar a escala, o Lá. Ela vai gerar uma outra fórmula também. Lá, Si, dá um tom. Si, Do, meio tom. Do, Ré, um tom. Ré, Mi, um tom. Mi, Fá sustenido, ó. Tá vendo, ó? Um tom. Olha lá, um tom. Do Fá sustenido para o Sol sustenido, um tom também. Lembra que era um tom e meio? Que é do Fá para o Sol sustenido, né? Aqui, Fá, Sol sustenido, um tom e meio. Agora ficou do Fá sustenido, ó. Fá sustenido, Sol sustenido, um tom, ó. Às vezes a gente se confunde com a questão dos nomes, né? Muito sustenido, muito bemol. Fica com muito... Esse nome sustenido, bemol, ai meu Deus, não sei o que lá. Para facilitar, tira tudo que é bemol e que é sustenido, faz a contagem simples no dedo. Depois confere a escala para saber que se essa nota tem alteração, se ela não vai ter. Maravilha? Então, só para fechar aqui, do Sol sustenido para o Lá, meio tom. E aí a gente montou a escala menor melódica. Maravilha, pessoal? Ó, então a escala maior, ela é base para tudo, tá? Inclusive é a base para montar as 3 escalas menores que a gente utiliza no nosso sistema musical, tá? Aqui do Ocidente, né? Que é a escala menor natural, extraída do sexto grau. Essa escala ela é alterada com o seu sétimo grau meio tom acima para formar a menor harmônica, e depois o sexto e o sétimo para formar a menor melódica. E o que é bacana disso tudo depois? A gente vai ter a noção da questão intervalar, que eu vou falar nos próximos vídeos que eu for fazer com relação a esse assunto. E o que é legal é que depois a gente vai fazer o empilhamento dessas notas aí para formar o campo harmônico, que é bem bacana também, porque a gente vai ver como que os acordes se comportam dentro do campo harmônico e vai falar, pô, mas esses acordes aqui, eu vejo eles acontecendo nas músicas e tudo mais. Então é mais ou menos por aí nessa linha. Bruno, respondida a pergunta aí, espero ter te ajudado com relação às escalas aí que você perguntou. Maravilha e obrigado pela pergunta aí. Abração, hein? Show de bola. Massa. Isso aí. Certinho, pessoal? Então, ó, compartilha essa live, esse vídeo que eu vou deixar a live gravada, vai ficar gravada. E compartilha com o pessoal que gosta dessa parte da teoria musical da música, que é super importante a gente saber. Lembrando que uma coisa não exclui a outra, tá? Ah, não, mas eu tenho medo de aprender a teoria e esquecer o que eu sei fazer. Não esquece, nunca vai esquecer. Sempre é algo para agregar, tá? Sempre vai ser algo para agregar o conhecimento. Então precisa ter o grau de inclinação. A gente precisa gostar do assunto, curtir ele. Aí começa a se identificar. Tá bom? E aqui a ideia é passar sempre de uma forma mais direta. Claro que tem a questão do bate-papo. A gente gosta de ir falando, eu gosto de enfatizar bem aquilo que precisa ser falado várias vezes para fixar,
tá? Então pode parecer repetitivo, mas é que eu penso que nessa linha é o que vai ajudar nessa questão didática, né? Nesse sentido assim. Maravilha, pessoal? Um grande abraço para vocês aí e vamos que vamos aí, depois vai ter mais dicas. E só para reforçar a ideia, quando eu for falar alguma coisa relacionada aos acordes, e que eu posso, sei que eu poste hoje também alguma coisa relacionada à construção dos acordes, e até uma maneira fácil de memorizar, enfim, os acordes eu vou estar relacionando com essa ideia da escala maior como, vai ter a escala maior como base, e a questão dos intervalos que vão ser vídeos, próximos vídeos aí para esses assuntos. Legal? Abração aí, vamos que vamos, pessoal. Viva a música. Show de bola, abração para vocês, obrigado.